Oi, criança, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu quero nessa manhã, criança, eu quero passar para vocês a lição que é a da EBD, né? Que é a lição 6, né? É a lição 6 que fala sobre a fé, né? E também eu quero desejar para vocês um feliz Dia dos Pais para vocês, né, criança? Que hoje é um Dia dos Pais, né? Que você seja carinhoso, sejam os filhos bons para seus pais, né? Que seus pais merecem do bom e do melhor, né? Que vem de vocês, né? Cada filho, cada filha, né? Que abrace seu pai, não só hoje, mas todos os dias. E eu quero continuar a lição falando sobre a fé, né, gente? O texto do dia fala assim, o texto do dia fica em Hebreus 11, versículo 1, que fala assim, a natureza da fé, exemplo de fé, tirado do Antigo Testamento. Aí fala assim, gente, o versículo fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, e a prova das coisas que não se vê. Então, crianças, vamos entrar na aula, né? Eu vou falar um pouco e depois eu vou deixar o texto da Bíblia para as mães estar acompanhando com vocês, né? Porque a lição ela vai do versículo 1, né? Do versículo 1, o texto do dia vai do 11 ao 1, né? E aí tem mais outra que fala na Bíblia sobre a história, né? Que nós vamos citar agora na revista. Então a mãe ajuda vocês aí, tá bom, mamãe? Ajuda seus filhinhos aí, viu? Vamos à lição. É, eu vou falar sobre a fé. Jesus estava na cidade de Cafarnaum quando alguns líderes judeus o procuraram, a mando de um oficial centurião do exército romano. O centurião mandou pedir a Jesus que curasse o seu servo, que estava muito doente, quase morto. Eles foram ao encontro de Jesus e insistiram para que ele fosse à casa do oficial romano. Então Jesus foi com eles, mas quando estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará curado. Jesus ficou admirado com a fé do centurião, pois virou-se para a multidão e disse: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Depois disso, os amigos do oficial voltaram para casa e encontraram o jovem completamente curado. O centurião cria que Jesus tem o poder e autoridade sobre a vida, a morte, a doença e a cura. Criança, aqui também na Bíblia também fala sobre a fé, sobre a fé. Aqui em Lucas 7, versículo 1 ao 10, fala assim: E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, criança, que eu quero falar para vocês. Aqui em Lucas, vocês vão ver toda a história que eu li, mas aí vocês pedem para a mãe de vocês para estar lendo juntamente com vocês, que eu vou dar uma explicação sobre a aula. Que eu quero falar para vocês, criança, que Jesus ele estava pregando para a multidão. E quando ele terminou a sua pregação, quando ele terminou, e aí veio esses empregados do centurião romano, e ele veio pedir para Jesus que fosse até a casa do centurião. O centurião era muito rico, tinha muita riqueza, não era um homem bom, não era um homem legal, mas o empregado dele estava enfermo, estava doente, e ele queria a cura.
Ele queria a cura, mas ele não sabia como ele receber essa cura, mas ele tinha uma coisa muito importante nele, que era a fé, criança. E o que ele fez? Ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, naquela cidade, e ele foi e chamou. Quando chegou no caminho, criança, que eu quero explicar para vocês o que significa a fé. A fé é o fundamento da coisa que você não vê. É uma coisa muito importante que Deus deixou para nós, que você não vê, mas você pede e você recebe. Como Jesus, você não vê Jesus, mas Jesus, ele está em todos os momentos da sua vida e você pede e recebe. Jesus, ele é o dono da fé, ele é o dono da presença de tudo na nossas vidas. Então, e aquele homem, com aquela fé que ele tinha, falou para os empregados dele: fala para Jesus que não precisa dele vir aqui na minha casa, porque eu não sou digno. Eu sou muito errôneo. Só de onde ele estiver, ele orar, com a minha fé aqui, o meu empregado vai sarar, o meu empregado vai se levantar. E foi o que aconteceu, criança. Foi uma coisa muito forte. A fé é uma coisa muito forte. Se você não tiver fé, não adianta você pedir, porque você não vai receber. Porque primeiro, seu coração tem que estar cheio de fé. Eu quero pedir uma coisa para meu pai, eu quero pedir um emprego para meu pai. Mas Jesus me dá a fé, aumenta a minha fé, para que eu possa ver meu pai, para que eu possa ver minha família curada, para que eu possa ver a minha casa cheia de bênção. Mas eu tenho que ter fé. Ouviram, criança? E aquele homem, quando ele mandou o recado para os empregados dele, para Jesus não ir, Jesus não foi, Jesus ficou naquele lugar. E Jesus, de lá de onde Jesus estava, Jesus curou pelaquele moço e ainda falou para toda a multidão. Eu nunca vi tanta fé, nem o povo de Israel não tiveram tanta fé igual esse centurião teve. E aí ele orou, e quando os empregados chegaram em casa, que eles iam levar Jesus, né, criança? Mas não precisou. Quando eles chegaram em casa, viram o moço já curado, o moço já em pé, fazendo o que ele poderia fazer, e o centurião muito feliz. Então, criança, que eu quero falar dessa lição de hoje, que tem muitas bênçãos sobre fé. Tem muitos exemplos de fé, como Abraão. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Por que Abraão foi chamado pai da fé, criança? Porque Abraão, ele foi provado por muitas coisas, mas Deus deu a bênção para Abraão por intermédio da fé. Uma das principais bênçãos foi Abraão entregar o seu filho no holocausto, seu filho Isaque. E quando ele foi levar Isaque para oferecer naquele holocausto, e ele não duvidou que a fé dele, Deus ia salvar o filho dele, Isaque. E na hora que ele levantou o cutelo, que foi descendo quando ele levantou, Jesus gritou bem forte: Abraão, Abraão, o cordeiro para ti proverá. E quando Abraão olhou do lado, criança, tinha um cordeiro todo amarrado para ele oferecer no holocausto. E ele tirou Isaque e foi uma benção. E outras bênçãos que Abraão teve. Muitas bênçãos Jesus deu para Abraão. Jesus mandou ele olhar quanta areia no mar, quanta estrela no céu, que ia ser a descendência dele. E muita gente ia ser filho de Abraão por intermédio da fé dele. Então, criança, nesta manhã eu quero deixar essa aula de fé, sobre fé, e que vocês tenham fé. Se vocês têm um amiguinho doente, vocês têm a mãe de vocês doente, o pai, vocês tenham fé, que Deus vai curar, Deus vai fazer milagre, porque Deus continua fazendo milagre, Ele não deixou de não fazer milagre. Mais um exemplo que nós estamos passando agora, o exemplo de Noé. Nós estamos no tempo de Noé, criança. Noé, ele foi um homem muito fervoroso, muito obediente a Deus, e tinha fé. Ele tinha uma fé tão grande que Deus mandou ele construir a arca, mas ele não sabia para que ele ia construir a arca, mas Deus colocou na mente dele que aquela arca ia servir de refúgio no dilúvio, e
Noé fez a arca e o povo zombava dele, mas a fé dele estava grande, a fé dele não, ele não perdeu a fé um só momento. E o que aconteceu? Noé foi salvo pela família, com a família e ele e os animais. Então, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu quero pedir para as mamães e mães, coloca os filhos de vocês para ler a Bíblia, para estar vendo essa lição, muito importante essa lição. Está no livro de Lucas 7, do 1 ao 10, vai conversando com eles. E eu, para finalizar minha aula, eu quero cantar um corinho que eu cantava com vocês na EBD, na EBF, que fala assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Ouviram, criança? Então que Deus abençoe, que dá um bom dia para vocês, uma semana abençoada, de paz e de bênção. E também eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais, todas as mamães, que as mamães que cuidam dos pais, cuidam dos filhos, né? Que Deus abençoe. E quero desejar um bom dia para toda a igreja, toda a minha igreja, todas as famílias da minha igreja, toda a minha família cristã. Que Deus abençoe vocês. E criança, a tia da Cira ama vocês, ó, de todo o coração, ó. Tia ama vocês. Um beijão para vocês, tá bom? Fica na paz. Tenha um bom dia.